Hoje a maioria dos cristãos ao redor do mundo guarda o domingo. Por que é que eles guardam o domingo? Na Bíblia, nos 10 mandamentos que Deus escreveu com o seu próprio dedo, não está escrito o domingo como sendo o dia de guarda. E por que as pessoas guardam o domingo? Falei que os 10 mandamentos foi escrito pelo próprio dedo de Deus. Vamos ler isso para que não haja constrangimento. Veja, Êxodo 31:18 diz: E tendo acabado de falar com ele no monte de Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas de testemunhos, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Portanto, Deus, quando acabou de escrever as 2 tábuas da lei de Deus, ele entregou a Moisés no monte de Sinai. Isso está bem claro. Agora, a maioria guarda o domingo. Agora a nossa pergunta é, neste decálogo dos 10 mandamentos que Deus escreveu com o seu próprio dedo, está escrito de que o domingo é o dia de guarda? Nós crescemos praticamente na Igreja Católica, vimos no domingo fazer muitas coisas, mas quando crescemos, abrimos os olhos e vimos que a Igreja não está seguindo aquilo que a própria Bíblia diz. Pois foi o dia 7 de março do ano 321 que o imperador romano chamado Constantino proclamou o domingo como sendo o dia de descanso, com o objetivo de organizar o calendário semanal. Na Bíblia, em todo o Novo Testamento, nós encontramos 8 passagens bíblicas que falam do primeiro dia da semana. Nem menciona o domingo, apenas o primeiro dia da semana. Em Mateus 28, nós não vamos ler todas para não tomarmos muito tempo, né? Mateus 28:1, Marcos 16:1 e 2, Marcos 16:9, Lucas 24:1, João 21, Atos 27, capítulo 20, verso 7, e João, capítulo 20, versículo 19, e o último, 1 Coríntios 16, versículo 2. Todos estes versículos falam quase que a mesma coisa, concernente ao primeiro dia da semana, chamado Dia do Sol, proclamado por Constantino, e nem a Bíblia diz que é o domingo, diz que é o primeiro dia da semana. Vamos ler um desses versículos, Mateus 28:1. Esse é o Mateus capítulo 28, verso 1. Diz o seguinte: ao findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Mas aqui não temos nenhuma razão para guardar o domingo, porque não é o dia santo que Deus deixou para os cristãos. Portanto, neste teor, todos os outros versículos falam quase a mesma coisa. E agora, por que razão que os cristãos guardam o domingo? Vamos ler em Gênesis capítulo 2, versículo 1 a 3, o primeiro livro de Moisés. Gênesis 2, 1 a 3 diz: assim, pois,
foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminando no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Vejamos agora. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Vejam só, o primeiro dia de semana, o domingo, de domingo a sexta, só fala o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto dia, o quinto e o sexto dia. Somente o sábado, além de ser o 7º dia, mas é dito o sábado no Senhor teu Deus. E a maravilhosa lei de Deus, que está narrado em Gênesis 20, com repetição no Deuteronômio, Êxodo 20, nós lemos os 10 mandamentos. Vamos ler. Está escrito, Êxodo capítulo 20, versículo 4. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Por que razão? Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Se fosse o domingo, era o domingo que estava aqui nos 10 mandamentos que Deus escreveu com seu próprio dedo. Portanto, foi o sábado. Aqui nós não temos razões para que a maioria guarde o domingo. Apesar de hoje em dia nós temos alguns padres que estão tentando disfarçar, falar do sábado, isto mais aquilo, uma polêmica por aí, mas o verdadeiro sentido, querendo fugir, despistar daquilo que a palavra de Deus diz. E, irmãos, o mais interessante de tudo isso, o profeta Isaías, aquele profeta que nós falamos que é chamado de profeta messiânico, ele escreveu em Isaías capítulo 66, verso 22, diz: porque com os novos céus e a nova terra que hei de fazer. Vejam só que isso está no futuro. Repito, porque com os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor dos Exércitos. Isto está referindo ao novo céu, uma nova terra que Deus pretende fazer para os seus filhos que o adoram em espírito e em verdade, sobretudo no sábado. Portanto, esta é a verdadeira guarda do sábado, entre o sábado e o domingo, que muitos pretendem fazer do jeito que é, mas nós devemos fazer aquilo que a Bíblia diz que devemos fazer. Portanto, eu convido a todos aqueles que, por alguma razão ou outra, ainda está guardando o domingo, que abram os olhos, que estudem a Bíblia, porque nos 10 mandamentos que Deus escreveu com o seu próprio dedo, que acabamos de ler em Êxodo 31, 18,
não se encontra a palavra domingo, não se encontra o domingo como sendo o dia de guarda. Que Deus abençoe a todos. No nome de Jesus pedimos. Amém.